numa quinta-feira, estarmos em culto de louvor a Deus, agrada o coração de Deus e agrada o nosso coração, alegra a nossa vida. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 4. Nossa meditação nessa noite, uma palavra de estímulo à igreja, aos discipulandos, aqueles que ainda passarão por esse treinamento, aqueles que já estão quase terminando. A turma dos verdinhos já está quase terminando, fechando a jornada deles, mais um ano só. Presbítero Paulo, presbítero Fred, Ramires, Glaucio estará concluindo a jornada. Logo nós será a segunda turma, PC, Célia, Miri, Célia, Glaucio, trocando os nomes. Essa turma maravilhosa. Eu falei o quê? Eu falei a Célia, prometi a Célia, misericórdia. A cabeça está rápida. Gálatas capítulo 4, verso de número 19. Somente o versículo 19. Vamos ler juntos. Gálatas 4, 19. É uma só voz. E eu vou pedir que aquele que ficou ali, ó. Esse menino aqui, é porque ele dá muita zoeira aqui pra gente. E aí, olha, quem tiver muito calor, eu ofereço o meu. Está desligado. Ofereço. É só pegar e ligar para casa. Vamos juntos? Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em nós. Releia esse versículo silenciosamente agora, pensando nele, no conteúdo dele. Meu objetivo nessa noite é apresentar o objetivo do discipulado, que é a teoria do aperfeiçoamento. Todos nós temos uma jornada e precisamos estar nos aperfeiçoando. E a minha pergunta é: como a igreja pode treinar pessoas para que sejam fiéis e que confiem verdadeiramente em Jesus? Essa é a nossa reflexão. Vamos orar? Pai, a palavra, versículo foi lido. Ilumine, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã que se encontra, ilumine o pastor. Traga ao meu pensamento aquilo que Paulo quis escrever, Senhor Deus, o maior discipulador e evangelista do mundo, escreveu esse texto. Que nós possamos, ó Deus, aplicar em nossos corações o que o apóstolo Paulo quis deixar. E que possamos, ó Deus, entender a importância do discipulado na vida da igreja, mas também e principalmente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, terceira turma. Esse povo está aqui no meio, gente. Olha que coisa maravilhosa. Vai fazer parte da terceira turma. Eu sei que eu já tenho algumas coisas para dizer para vocês. A vida de vocês vai modificar, vai, meus irmãos? Quem já está falando? Vai modificar em nome do Senhor Jesus. Prepare os lenços. Nós choramos muito. Há uma cachoeira, há um rio caudaloso. É uma verdade, segunda turma. Nós choramos, mas nós sorrimos, irmãos. Sorrimos muito. Nós celebramos muito. Eu quero dizer para você que esse propósito do apóstolo Paulo vai começar na sua vida, como começou na vida de todos nós que estamos aqui. O discipulado, em primeiro lugar, queridos, abre a porta para o ministério de um treinamento pastoral. Durante 3 anos, eu vou pedir essa turma do meio que está chegando, vou recuperar, restaurar, relembrar a turma 1 e a turma 2. Você vai orar a Deus pedindo assim: Deus, eu não quero morrer em 3 anos. Você vai orar assim? Você vai orar assim: Deus, eu quero ter saúde. Eu não quero olhar as dificuldades que vão acontecer. Deus, me dê força, longevidade, para que eu possa terminar esse trabalho muito sério, que é o trabalho
para Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que estão aqui no meio, que a pessoa está chegando, que a gente começa com um número e a gente termina com os anos. A gente lembra da segunda turma quando nós começamos e as pessoas foram saindo. E saem por diversos motivos. Mudam daqui para outro estado. Nós tivemos a última pessoa que saiu do nosso irmão Marcos. Como nós gostávamos do irmão Marcos, jeitando o irmão Marcos. Ele partiu o nosso coração quando ele chegou e falou assim: vou para Paraíba, vou lá para Pernambuco, vou voltar para a terra da minha esposa. E ele não queria ir. A gente viu que ele queria ficar com a gente, discipulado, ele queria dar mais um pouquinho, mas não teve como, ele foi. E outros que começaram com a turma 2, que eles sabem, e que foram sair. Então é muito natural que essa turma bonita que vai começar, alguns na jornada dos 3 anos, podem abordar o projeto. Mas você, olha a Deus, Senhor, eu quero ver. Me dê força, me dê coragem, me dê saúde, me dê ânimo. O discipulado abre a porta para o treinamento pastoral. Semanalmente, vocês terão a honra de estar comigo durante a semana, uma vez por semana, onde eu pretendo, em nome do Senhor Jesus, na força do Espírito Santo, me desgastar ao máximo com vocês. Porque o discipulado, irmãos, é algo que nasce do coração de Jesus. E dessa forma, e dessa maneira, o discipulado abre portas para o avanço missionário. A igreja, ela vai avançar, ela vai colocar, ela vai buscar outras vidas para o Senhor Jesus, porque daqui a pouco você vai entender que o Senhor nos chamou para estarmos indo fazer discípulos. O grupo mais próximo a começar, isso em nome do Senhor Jesus, no ano que vem, vai ser o grupo dos oficiais. Gerar vidas. Quando a gente terminar o livro que eles vão pegar aqui sobre o panorama, terminou o Apocalipse, eu vou orar, oraremos juntos, abraçaremos juntos, e agora falarei para eles: vamos discipular, vamos evangelizar, vamos ganhar vocês. Porque essa é a missão. Eu tenho certeza, irmãos, que a nossa igreja ela vai crescer, porque essa é a ordem do Senhor Jesus. O foco do discipulado é o aperfeiçoamento dos santos. Estaremos vendo a semeadura em cada vida, vida após vida, vida com vida, num treinamento didático, prático, e depois o treinamento que vai levar os caras fora. Para onde vocês vão? Agora observe o versículo de número 19. O apóstolo Paulo ele começa dizendo no versículo 19, 4:19, meus filhos. No original é meus filhinhos. Meus filhinhos. Paulo gostava de trabalhar esse termo em outros textos. Se você voltar um pouquinho a palavra do Senhor e você encontrar aí 1 Timóteo, adianta um pouquinho, capítulo 1 Timóteo 1:18, você vê assim: 1 Timóteo 1:18, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. Não tem como a gente não amar, não tem como a gente não se envolver quando a gente começa a ter um grau de intimidade diariamente. Vocês que já estão comigo há um tempinho, sabem quando eu estou bem e quando eu não estou bem. Sabem quando eu quero falar, quando eu não quero falar. A gente começa a entender pelo olhar, a gente começa a entender pelo relacionar, há um comprometimento
dócil em dizer: meus filhinhos. Veja no capítulo 2, no 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, é só avançar. Paulo, ele diz assim, 2, 1: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo via Timóteo como gerado, como um filho na fé, como um discipulando que ele trabalhou, que ele treinou, que ele forjou. Minha relação com você não é meramente aquela que é um zelo cortejante, mas quando ele expõe meus filhinhos, ele quer dizer assim: meu Pai dos céus, meu Pai celeste, é que possibilitou esse interrelacionamento de estar cuidando, de estar andando, de estar rindo, de estar chorando, de estar edificando, de estar aperfeiçoando. O discipulado, ele gera o teleios. E quando o Boreano estava pregando sobre o teleios, ele falava assim: teleios é a finalidade da igreja, teleios é a finalidade do ministério, teleios é a finalidade do discipulado, teleios é a finalidade do corpo de Cristo. Que teleios é esse, teleios? O aperfeiçoamento, é o crescimento, é o amadurecimento, é o fortalecimento na fé e na graça. Lá no capítulo 4 de Gálatas, verso 19, quando você volta para lá, você entende o que Paulo está querendo dizer de forma tão bela para todos nós. Ele vai aprofundando e ele chega assim: eu parto durante o parto. O que ele quer dizer com essa expressão? Quando ele coloca assim, queridos, quando ele expressa dessa forma, aqui no capítulo 4, verso 19, ele coloca assim: meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto. Talvez isso para nós, um homem, seja inconcebível, mas para uma irmã que já gerou, que já deu luz, sabe muito bem o que é dor de parto. É uma dor indescritível. É uma dor que passa quando sua criança chora, quando você pega no seu colo e amamenta. Valeu todos os 9 meses de gestação, as contrações finais do nascimento do bebê, porque a vida, e se há vida, há alegria, e se há alegria, há esperança, e se há esperança, há celebração. E nós, como discípulos maduros, precisamos sentir essa dor de parto no cerne da igreja. Eu preciso gerar vidas com dores de partos. Paulo coloca aqui: eu parto durante o parto, e isso é como uma mãe sofrendo até o seu nascimento. A gente, no discipulado, a gente aprende o que é isso. A gente chora com aqueles que enfrentam dores. Quantas vezes a gente, na segunda turma, a gente já parou para chorar e orar? Porque uma irmã estava enfrentando tantas dores que a gente não tinha visto. Igreja é assim. Igreja é gerar, é criar. O Paulo diz novamente, na expressão do versículo 19, novamente, uma segunda vez. A primeira vez foi quando eu estava presente contigo, Gálatas 4:18, compara com Gálatas 4:13, mas novamente estou aqui e eu sinto essa dor por essa igreja, eu sinto essa dor por esse irmão. Cristo é o objetivo de todos nós, irmãos. Veja no verso 19: até que em sua vida, até que em minha vida, até que na vida coletiva da igreja, Cristo seja formado em vós. 80% do sermão de domingo, de sábado, lá no acampamento de Ideais já está pronto. 80%. Estou orando no finalzinho do sermão. E a Janaína me deu o tema.
para eu falar que eu tenho que ter um bom testemunho. Eu tenho que participar. Eu tenho que aprender a dar um bom testemunho. E eu quero dizer, meus irmãos, que sem Cristo formado em você, sem Cristo formado nessa igreja, sem Cristo formado em mim, na minha cabeça, no meu coração, na minha forma de ser, eu nunca darei um bom testemunho de nada. E o discipulado, ele trabalha esse conceito na vida da gente, porque, irmãos, eu tenho. Eu sou discípulo de quem? De Cristo. E se eu sou discípulo de Cristo, eu sigo quem? Cristo. Cristo precisa ser gerado, Cristo precisa ser formado, Cristo precisa nascer em nós, para a sua glória, para a sua honra, para que a gente possa gerar discípulos de Cristo. Não é discípulo da denominação, não é discípulo do pastor, não é discípulo da Igreja Presbiteriana do Brasil, é discípulo de Cristo, nunca vai ser seu discípulo. Você vai trabalhar para que aquela pessoa possa ser pequenos cristos, seguidores de Cristo. O discipulado, queridos, além de formar Cristo em nós, sentimos que Cristo vive dentro de nós, sentimos que pensamos e nada fazemos sem Cristo, entendemos que a glória, a sorte e glória é para Ele, a glória é dele e não é nossa. A sua morte, a sua ressurreição, a sua retidão, isso são princípios que eu tenho que ter, irmãos, relendo o século II, eu mencionei isso aqui na terça-feira, na era em que as pessoas eram martirizadas pelo sangue, por ser seguidores de Cristo, por testemunhar Cristo. Por que aqueles homens tinham um entendimento diferenciado da nossa geração? Porque eles entenderam que deveriam imitar Cristo em tudo. Em tudo. Significava até. Ser fiel até. Ser fiel até. E dar-te-ei a coroa. Isso é ser discípulo. Inácio de Antioquia, caminhando para Roma, ele começa a dizer assim, a escrever na sua ata, a ata dos mártires, ele relata isso, ele diz assim: agora eu estou mais perto de ser um discípulo de Cristo. Vejo sangue, vejo ossos esmagados, vejo crucificação, e percebo que Deus me escolheu para que eu fosse também como meu Cristo. Discípulo de Cristo. O discipulado, meu irmão, traz a sua essência alguns fatores importantes para todos nós. Primeiro, abre o caminho para uma vida de dedicação e excelência. Eu começo a ter prazer em estar junto. Irmãos, vocês não vão querer voltar, porque é bom demais. Por que a gente quer ficar, e muitas vezes a gente sai daqui, o presbítero Fred, o presbítero Paulo, quase 11 horas da noite, e às vezes depois de um dia cansado, os irmãos, nós batalhamos todo dia, o irmão veio do serviço, e há prazer, há contentamento em comer uma pipoca e beber água, pipoca e água, pipoca e água. Antigamente tinha um chazinho, agora água, pipoca e água. Está quente, né? A gente olha para outra turma, na outra turma tem um aceleradorzinho, não posso ficar até 9h30, não, tudo bem, a gente vai embora às 9h30, mas aí vamos começar às 7h, 7h30, e se pudesse a gente começar às 6, né? Para 9h30 embora, para 9h embora. O que é isso? É alegria. A
caminho, da vida com essência, com propósito. Edifica um a um para que sejamos discípulos, imitadores de Cristo. O treinamento discipulado é ser e viver como Jesus. Gálatas 4:19. É enviar o discípulo treinado como um chamado para o mundo, como preparado e vocacionado. Isso está próximo a acontecer aqui na nossa igreja, irmãos. Nossa igreja será diferente, porque vocês estarão sempre enviados. Creia nisso. Eu faço uma pergunta: por que a igreja da Europa passa por dificuldades? Por que os templos na América estão sendo fechados? Por que se a gente não fizer o dever de casa, isso aqui vai acontecer? Primeiro, você tem uma teologia liberal, onde tudo pode, onde tudo é denegado, tudo é subjetivo, tudo é relativizado. A teologia liberal está varrendo a igreja de Cristo na Europa, na América, no velho mundo. E se a gente não lutar, vai acontecer aqui no Brasil também. O modelo bíblico para a igreja é uma igreja de fé plena, uma igreja de fé essencial, uma igreja fiel às doutrinas da palavra de Deus. Agora, se eu não aperfeiçoar isso, a gente acaba esquecendo. A igreja que vive simplesmente o tradicionalismo da fé e não faz teleios, ela vai passar por uma fossilização que resiste às próprias mudanças. Ela não vai buscar o aperfeiçoamento, o crescimento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15. 1 Coríntios 4 diz assim para nós: 4:15. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Meus queridos, a base da essência está no coração do pastor chamado Cristo. O ministério é compreender o coração de Deus, o coração de Cristo. A teologia do coração pastoral que penetra a palavra de Deus de Gênesis ao Apocalipse e deixa alguns exemplos conosco. Por exemplo, após Adão pecar, como é que o coração do Deus Pai Criador agiu com Adão? Você vê a graça em Adão, o tratamento em Adão. Em João capítulo 6, a multiplicação de pães e de peixes. Como é que Jesus trabalha aquele período, aquela multidão que estava ali, faminta. Jesus multiplica, Jesus dá graça, Jesus mostra o papel da igreja, do discipulador. João capítulo 8 fala da mulher adúltera. Como é que Jesus tratou dessa pessoa? Como é que ele curou aquelas feridas? Como é que ele restabeleceu o crescimento desta pessoa? Ela foi, anunciou a palavra do Senhor. Isso é função de uma igreja que busca o aperfeiçoamento. Meus irmãos queridos, a minha responsabilidade são com os eleitos de Deus, com aqueles que querem crescer. Terão de mim atenção, suor, esforço, para que o Espírito Santo faça crescer. Você vai experimentar isso. A teoria de Teleios, através do coração do pastor Jesus Cristo, descreve, como nós vimos tão recentemente na parábola de Lucas 15, verso de número 20, onde o pai do pródigo o espera de coração largo, braços abertos, e levantando foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou.
e a vida daquele pródigo passa a ser boa. Se aperfeiçoamento. O treinamento discipulado é imitar Jesus, isto é, restaurar o coração do pastor que ele possui, vendo ele, as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaltas como ovelha que não tem pastor. Irmãos, quantos estão aqui sem pastor? Perdidos. Que você, através da experiência, do amadurecimento, do discipulado, vai cumprir a função de evangelização. E por último, meus irmãos, processo de discipulado. Abra os olhos para aquilo que é mais importante na vida de você que é cristão, não importa quanto tempo você tem nessa casa, se tem 3 meses ou se tem 30 anos, o que importa é crescimento, desenvolvimento. Deixar de ser menino, criança, agitado de um lado para o outro, mas crescer na graça, no conhecimento, no amor, no desenvolvimento, no aperfeiçoamento. 3 pontos são ausentes numa igreja que não tem discipulado. 3 pontos. O primeiro é uma igreja que não evangeliza, não tem doutrina, não evangeliza. Segundo, é uma igreja que não adora. É uma igreja que não sabe o que é render-se ao Senhor. Senhor, me rendo a Ti. Senhor, não há Deus como Tu. Senhor, Tu fizeste os céus e a terra. É uma igreja que não sabe levantar as mãos. Não é levantar gesticular, mas levantar as mãos em rendição ao Senhor. É uma igreja que não sabe adorar. Uma igreja que não tem discipulado. É uma igreja sem visão. É uma igreja que não vê os campos brancos, não vê os frutos maduros, não abre a sua casa para o ensino, não abre a sua casa para a evangelização, não faz o seu lar uma extensão da casa do Senhor. Igreja sem discipulado, rola para fixar na sua cabeça, não evangeliza. Evangelizar, irmãos, não é simplesmente lá, você crê na lei, lê a lei, revela o pecado, então Jesus muda isso, tudo isso é graça, e acabou. Você vai para o teu cantinho. Isso chama até evangelismo explosivo. Precisa ter na igreja. A igreja precisa baixar. Mas isso não é evangelização. Não é evangelização. Pontos que concentramos no anseio de uma solução, como lidar com a heterogeneidade do solo do ministério da igreja. Vocês são diferentes, vocês têm dons diferentes, vocês são chamados de forma diferente. Nem todo mundo toca piano, nem todo mundo prega, nem todo mundo dirige, nem todo mundo faz isso, são heterogêneos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa área: Deus te chamou com um dom, com uma vocação. Deus te chamou para você ser bênção. Deus te chamou para trabalhar. E o discipulado investe. Olha como a nossa igreja está tão linda hoje. É o discipulado. O ministério discipulado, meu amado, a ênfase é na aplicação. Quantas e quantas vezes o Paulo, a Glauce, a Célia, a Mirnes, o Fred, nós estamos paralisados naquela mesa, dentro daquele escritório, pensando: vou ou não vou embora? Vou para onde agora? Porque eu preciso colocar em prática. Discipulado é centrado no formato do compartilhamento. É olho no olho. É emoção na emoção. É sentimento no sentimento. É compartilhar aquilo que eu tenho dificuldade de falar. Centrado na transmissão unidirecional. Centrado no relacionamento da família espiritual. Centrado no servir. Centrado no dia a dia. Centrado em todos os fiéis. Centrado em todos os lugares. Focado na contribuição. Centrado no engajamento. Discípulo no mundo. Discípulo que vai ao mundo influenciar uma sociedade de escravos.
desgastada, isolada do Senhor. Irmãos queridos, como a igreja pode treinar pessoas para que sejam fiéis e que confiem verdadeiramente em Jesus? Amém. Estabelecendo a eclesiologia dinâmica, definindo a eclesiologia missionária pelo treinamento discipular, experimentando a visão através do Espírito Santo, no aperfeiçoamento, no treinamento discipulado, experimentando os pequenos grupos pelos métodos indutivos. Vocês vão ouvir muito a segunda turma falar método indutivo. O que é isso? Qual o poder do estudo indutivo? Experimentar, cultivar a fraternidade do ministério é você passar uma tarde toda na casa do seu irmão e dizer assim: vem aqui conversar com você, eu preciso de você. Nós temos experimentado isso já, irmãos. O que seria de Célia sem Glaucia, de Glaucia sem Célia, de Célia de Glaucia sem Nils? O que seria da gente sem a gente, nós três? O que seria da gente sem o segundo grupo? Quero como doutor, quero. Dona Cleusa sempre com uma palavra amistosa, de equilíbrio. Janaína. Sem relação, Micael, o rei das ilustrações. Amém? Ele traz 5 ilustrações para a gente. E querido, vocês estão vendo a igreja de forma diferente. E esse grupo sentado aqui vai ver também. Vocês creem nisso, amém? Vocês estão preparados para experimentar algo diferenciado na vida de vocês? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque vocês são frutos da oração dos dois filhos. Como vocês serão e orarão por outras pessoas que virão no evento. Davi, Luciano, gente nova que está chegando. Outros que não puderam, não tiveram tempo de entrar nessa vida esse ano. Tenha vontade no seu coração. Desejo no seu coração. Essa palavra lá de cá me ensinou que assim como os discípulos são aperfeiçoados, nós também passaremos pelo aperfeiçoamento de 5 dedinhos. Primeiro, você passará pelo aperfeiçoamento. Obrigado, meu irmão. Está calor aqui já, hein? Pelo aperfeiçoamento do pensamento. Que ele dirige o seu pensamento. Que ele dirige o seu pensamento. Nós passaremos pelo aperfeiçoamento das emoções. Eu vou confessar para vocês, eu acho que eu estou mais chorão. Não sei o que está acontecendo comigo. Ninguém, o que está acontecendo? Eu estou mais emotivo. O Espírito Santo vai tocando a gente vai ficando mais sensível. Sua vontade vai ser aperfeiçoada. Vontade aperfeiçoada. Relacionamentos sadios. Atos que dão prazer. Às vezes, passar uma tarde conversando. É prazer. É prazeroso. O seu campo será perfeito. Como anda o seu campo cultural. A gente tem experimentado irmãos com vontade de crescer, de estudar. Alguns voltaram a estudar para concluir menos de metade de um ano, porque é importante terminar a sua formação, a sua cultura, o seu capital cultural. Isso é bênção do Senhor. Como anda o seu campo cultural, como anda o seu campo missionário. Quem são aqueles que você tem orado para levar aos pés do Senhor? Quem são? Seu trabalho. Como é que é o seu trabalho? Você tem prazer em trabalhar? Ou não tem trabalho mesmo, circular? Sua família. Sua adoração. Irmãos, para terminar, através do discipulado de Teleios, porque Teleios significa aperfeiçoamento, crescimento, nós vemos em primeiro lugar a questão pessoal.
discipulando, discipulado, precisa ter maturidade espiritual. Coisas que nós vamos tratar no grupo ficarão no grupo. Tem coisas que nunca saiu do grupo A, nem do grupo B, nem do grupo A, nem do grupo segunda B. Coisas do nosso grupo. Isso aconteceu. Isso chama maturidade espiritual. Veja que Jesus, em todo o seu caráter, ele quis desenvolver isso em Pedro, em Mateus, em Tomé. Até em Tomé, Jesus quis que ele fosse o que? Maduro espiritualmente. O aperfeiçoamento do discípulo se inicia em mim, em você, frutificando através da união de toda a igreja. Igreja unida em um só propósito: gerar vidas em Cristo. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção. Até que Cristo seja gerado em nós. Igreja, através do treinamento discipulado, faz discípulos, forma uma igreja orientada para a missão, multiplicação espiritual. Mas nossa igreja não precisa se envolver com missão. Daqui a pouco a Miris vai ler a nossa filosofia do ministerial, você vai ver que é ser uma igreja missionária. Essa igreja vai ser uma igreja missionária. Nós vamos plantar igrejas por onde o Senhor quiser que a gente plante, mas de forma qualitativa, com visão. Não é um aleatório. E por último, conduzir o serviço à sociedade através dos discípulos que receberam o chamado, que foram treinados e preparados. Lembra que eu preguei domingo? Pessoas certas nos lugares certos. Você só vai funcionar se você estiver no lugar certo. O Senhor te chamou. E é assim. O aperfeiçoamento do discípulo se inicia na igreja e se completa no cenário da vida. A igreja é o corpo do Senhor, a única esperança da sociedade, mesmo na época da quarta revolução industrial. Sabe disso? Nós vamos ver a quarta revolução industrial, chamada de tecnológica. Metaverso, internet, intranet, WhatsApp, tantas e tantas tecnologias. Você foi chamado para obedecer a nossa. Amém? Deus os abençoe. Deus abençoe vocês grandemente. E que nós possamos, do ano que vem, estarmos aqui, com a graça do Senhor, se o Senhor nos chamar, recebendo mais uma turma para a honra e glória do Senhor. Se assim for, da vontade do nosso Deus. Peço a você que feche os seus olhos nesse momento.